King.
Aleluia, glória a Deus. Ben, peço para deixar essa música no fundo da Ada Hey, I Overcame. Que a paz de Cristo seja com todos que estão acompanhando o nosso programa nesta noite. Que a paz de Cristo encha o seu coração, seja cheio do Espírito Santo e que a paz possa superabundar no teu coração. Não importa o que você esteja enfrentando na sua vida, não importa a dificuldade que você estiver enfrentando na sua vida, eu oro em nome de Jesus Cristo para que... Eu oro em nome de Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que você tenha paz. Aleluia. Estamos em direto. Tudo acontece aqui. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que a paz possa encher o seu coração. Uau! Aleluia! Você é uma bênção, você é uma bênção. Enquanto conversamos hoje, passam aí no rodapé, obrigado Ben, os contatos da Igreja Palavra Viva Internacional aqui em Moçambique. Está a passar agora aí o contato da Igreja Palavra Viva que está em Kaiaquanga, Sala Maputo, liderada ou pastoreada pelo pastor Sami Chikankeni, Reverendo Sami Chikankeni. Palavra Viva em Kaiaquanga, 84244, Ben, 842440721. Você pode entrar em contato para saber melhor, para saber quando é que a igreja no Kaiaquanga se reúne. Também temos o Ministério Palavra Viva em Xinonankila, na Matola, Rio, liderada pelo pastor Leonardo Vidadi, 8474003333. Você pode ligar aí para saber onde se localiza. Está nas Salinas, lá no Xinonankila, na Matola, Rio. Também temos na Manhissa, a Igreja Palavra Viva na Manhissa, liderada pelo pastor Chikafumba, 8475385447. Você pode usar esse contato para contactar a Igreja na Manhissa. Também temos em Tete, né, Ben? Em Tete, Moatize, exatamente. Em Tete, Moatize. Você pode ligar e falar com o pastor Júlio, 86-616-7700. É o contato da Igreja Palavra Viva Internacional em Tete, Moatize. Também temos na Matolagá, né? Onde eu estou, né, Ben? Não me deixa de fora, né? Ben, onde eu estou, não me deixa de fora, Não temos na Matolagá. Ben não quero que ninguém me visite na Matola Unidade H. Estamos na Matola Unidade H, na Rua 7. Estamos entre a Rua A e Rua B, ok? Matola Unidade H, Rua 7. Estamos entre a Rua A e Rua B, bem próximo à escola primária da Unidade H. Nós reunimos domingo, 9 horas é o nosso culto. O culto de jovens é sábado às 16 horas. Você pode juntar-se a nós. Aleluia! Esses contatos vão continuar a passar aqui para que você possa localizar a Igreja Palavra Viva mais próxima de si e possa encontrar lá os homens de Deus que estão prontos e disponíveis para melhor servi-lo. Estabelecidos na justiça é o tema de hoje. Aleluia. Amém. Vamos voltar de novo para o versículo, Ben. Quem é você diante de Deus mediante o Filho? Bem, podemos colocar novamente o versículo na tela. Mas vós sois dele em Jesus Cristo. Então, vocês são de Deus em Jesus Cristo. Você não é de Deus na lei em Moisés. Você é de Deus em Jesus Cristo. Aleluia. O qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Medita nesse versículo, amado irmão. Amém. A ordem é fundamental aí. E o apóstolo Paulo, ele coloca a ordem, começando por sabedoria, que nos leva ao estabelecimento na justiça e só depois dela a santificação prática. Obrigado, Ben. E só depois dela a santificação prática. Somente quando nós estivermos enraizados na justiça, aleluia, somente quando nós estivermos enraizados na justiça de Deus, que é Cristo Jesus, então nós poderemos começar a experimentar a santificação prática.
Muitos de nós não estamos a experimentar essa santificação prática. Alguns de nós conseguimos uma santidade, estou a falar de justiça própria aqui, atenção. Eu fui claro no início. Temos santidade posicional, a que recebemos pela fé, e a santidade prática, aquela que qualquer um pode ver. Olha, ele já não é viciado. Olha, ele já não comete adultério. Olha, ele já não fornica. Olha, ele já não rouba. Olha, blá, 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 blá. Essa só vai ser possível na vida dos santos quando eles enraizarem em si, quando eles crescerem, quando eles se estabelecerem na justiça. É preciso que você entenda que tudo na sua vida, na vida de um santo, na vida de um cristão, provém da fé, provém da cruz de Cristo. Então, quando você está estabelecido de que a cruz de Cristo é suficiente, então o poder de Deus começa a operar na sua vida para manifestar aquilo que você crê. É por isso que a Bíblia diz, o justo vive pela fé. Então, aquilo que você crê começa a ficar estabelecido, começa a se tornar visível. A santificação prática começa a ficar visível. Vamos ver uma coisa muito interessante em 2 Coríntios 3, 7, 9. Ben, temos aí? 2 Coríntios 3, 7, 9. 2 Coríntios 3, 7, 9. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Aleluia! Muito mais. Vamos ver de novo aqui no versículo 9. Porque se o ministério da condenação, porque se o ministério que foi dado no Sinai por Moisés, amém, teve tanta glória, muito mais excederá em glória o ministério do Sião, que é o ministério da justiça do Filho de Deus. Glória a Deus. Volta, oh Ben. Então, o ministério do Sinai, aquele ministério que quando foi dado 3.000 morreram, teve tanta glória, mas tanta glória, quanto mais não será glorioso o ministério do Sião, aquele que quando foi dado 3.000 vieram à vida. Aleluia. Então, estabelecer-se na justiça é fundamental. Há muitos cristãos hoje que estão a negar-se a sair do Sinai para o Sião. No Sinai, o povo de Israel disse, antes mesmo de Deus dar a lei, você pode ler em Êxodo, antes mesmo de Deus dar a lei, eu não sei se temos aí, Ben, se colocamos Êxodo 19:8, colocamos? Temos Êxodo 19:8, Ben? Ben, temos Êxodo 19:8? Aleluia. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição, porque não é, Ben. Êxodo 19:8. Não temos aí? Em Êxodo 19:8, você consegue perceber que antes mesmo do Senhor de Deus dar a lei, o povo disse, tudo o que você disser nós vamos obedecer. É típico de pessoas que buscam justiça própria. Deus, o que você mandar eu vou fazer. Não, você é fraco, você não vai. Você vai cair. Aleluia. Amém. Você tem que dizer, tenha misericórdia de mim, superabunda a sua graça na minha vida, porque sem ti eu não posso nada. Eu sou incapaz de cumprir os teus mandamentos. Necessito da tua misericórdia. Lembram-se do publicano e do fariseu? Aleluia. O fariseu exaltava aquilo que ele podia fazer, achando que poderia ser justificado por isso, se sentindo merecedor por conta dos dízimos, do jejum que ele fazia, aleluia, de ajudar os pobres, aleluia. O publicano, entendendo quem ele era e sua incapacidade diante de Deus, disse, Senhor, tenha misericórdia de mim. Pessoas estão a morrer hoje, pessoas estão a viver frustradas hoje, pessoas estão a viver deprimidas hoje, porque elas estão como os judeus, ou melhor, como Israel estava no Sinai. Senhor, tudo que você fizer eu farei, eu tenho força.
eu tenho força, eu tenho capacidade. Mova-te para o Sião, amado irmão, e diga: Senhor, eu não posso nada, eu sou fraco, eu não consigo, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da força de Cristo para que eu seja capaz de cumprir, de andar na tua palavra. Aleluia! Eu preciso da força de Cristo. Eu preciso de Cristo para que eu seja capaz de cumprir os teus mandamentos. Sem Ele eu não sou nada. Eu preciso dEle. Tenha misericórdia de mim. Mova-te. Muitos ainda estão estabelecidos no ministério da morte. Eu quero voltar para o versículo. Eu acho que vocês não entenderam bem. Vamos lá voltar para 2 Coríntios 3, 7, 9. Ben. Para vermos como é que era chamado esse ministério. O ministério que Moisés trouxe. E se o ministério da morte, gravado em letras em pedras. Vocês recordam-se que quando os 10 mandamentos foram dados em pedras. Aleluia. Amém. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto. O ministério da morte. A lei, ela é boa, a lei, ela é santa, mas ela não produz justiça. A lei de Moisés não produz justiça. Muito pelo contrário, a lei de Moisés, ela te dá a consciência do pecado. E não é da vontade de Deus que você tenha consciência do pecado. Aleluia! Ela é boa, é boa. Pastor Lailo, a lei é santa, é santa. Pastor Lailo, a lei foi dada por Deus? Foi. Mas se foi dada por Deus, era para mostrar o estado penoso, o estado degradante em que o homem se encontra. Preparando o caminho, preparando os corações para a vinda daquele que ia justificar, daquele que ia salvar toda a humanidade. O nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Então, é por isso que ele é apresentado como ministério da morte, pela sua incapacidade de produzir vida. Aleluia. Amém? Então, nós estamos como, muitos de nós estamos como Israel. Senhor, tudo que você fizer nós somos capazes. Eu sou powerful, eu sou poderoso, eu sou fervoroso. Eu oro à madrugada, então eu sou capaz de cumprir todos os seus mandamentos. E Jesus Cristo nos mostra em Mateus 5 que matar não é sobre pegar uma faca e matar alguém. É sobre pensar mal do seu irmão. Aquele que pega numa arma e mata e aquele que pensa mal do seu irmão, ambos são assassinos. Quantas vezes você não pensou mal do seu irmão só hoje? Aleluia. Hã? Cometer adultério não é levar marido ou mulher de dono ir para uma pensão. Aleluia. É olhar com cobiça para mulher ou marido de dono. Quantas mulheres você não olhou hoje? Quantos homens também você não olhou hoje? Aleluia. Saia do Sinai. Mova-te do Sinai para o Sião. Saia da justiça própria. Saia da construção de escadas para alcançar a Deus e permita que Deus Ele mesmo te alcance. Permita que Deus Ele mesmo te alcance e te arrebate dessa sujeira em que você se encontra. Glória a Deus. Para de tentar alcançar a Deus e permita que Deus te alcance. Não é você que tem que alcançar a Ele. É Ele que desceu, deu a sua própria vida, derramou seu próprio sangue na cruz para te alcançar. Saia do ministério da morte, que não produz justiça, e vá para o ministério da vida eterna. Vá para o ministério do Sião. Receba de graça. Cristo deu-se. Aleluia. Entenda muito bem isso. Cristo, Ele deu-se para que você possa receber de graça. Isaías 53, para mim, o maior evangelho. O evangelho está resumido, completamente explicado em Isaías 53. Está completamente explicado em Isaías 53. Aleluia. Ele pregou-se no teu lugar. Ele deu-se. Ele sofreu o castigo para você ter paz. Ele foi pisado para você ser curado. Ele sofreu a dor para que você não sinta dor. Ele te redimiu. Ele derramou sangue para te justificar. Todo o requisito da lei foi cumprido na cruz de Cristo.
Se o salário do pecado é a morte, Cristo recebeu esse salário no corpo dele, para que você não precise mais receber. E você possa viver pela fé nele e na obra dele em seu favor. Aleluia. Assassino não é aquele que pega a arma e mata. Você que pensa mal do seu irmão, você também é assassino. Quantas vezes hoje? Adúltero não é quem leva a pensão. Aquele que olha com desejo é adúltero. Quantas vezes hoje? Quantas vezes hoje? Não adulterarás. Não é sobre levar a mulher ou o marido de alguém para a cama. É sobre olhar também. Não matarás. Não é sobre pegar arma, dar veneno. Não, é sobre pensar mal também. Leia. Está na Bíblia, que está nas tuas mãos. E a própria lei que muitos exaltam, ela diz que aquele que cair num só preceito, cai em toda a lei. Então, significa que o fato de você pensar mal do teu irmão te faz também, além de assassino, te faz idólatra, te faz, o quê? Cobiça, né? Te faz tudo aquilo que está lá. E a lei, amados irmãos, não são os 10 mandamentos. Vai muito além disso. Glória a Deus. Vai muito além disso. Eu espero um dia aqui estudarmos a lei aqui num programa para você entender que a lei não são os 10 mandamentos. Muitos se orgulham e pensam que cumprem os 10 mandamentos. Você não cumpre os 10 mandamentos. Porque ao mesmo tempo que você se exalta da lei, você pensa mal de mim. Ao mesmo tempo que você se exalta da lei, quando está sentado no banco da frente da sua congregação, você está a olhar para a mana do louvor com cobiça, com tua esposa sentada ao lado. Você é Senhor cumpridor da lei. Aleluia. Saia do Sinai. Venha para o Sião. Venha para onde alguém deu-se, para que você possa receber de graça. Glory be to Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Hein? E há uma coisa muito interessante que está na tua Bíblia. Lucas 16, 16. Isso está na tua Bíblia. Lucas 16, 16. Ben pode colocar aí. Vamos ajudar. Lucas 16, 16. Isso está na tua Bíblia. A lei e os profetas duraram até João. O João aí é João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. A lei e os profetas duraram até João. Está na tua Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Duraram até João. Agora nos é anunciado o reino de Deus. Depois de João, aleluia, depois de João, quem fala é o Filho. E o Filho pregou na cruz a lei que era nos contrária, a lei que nos condenava, a lei que nos apresentava as nossas deficiências, a nossa incapacidade, então nos condenava. Aleluia. Veja, 2 Colossenses 2,14. 2 Colossenses 2,14, o que é que nos diz aí? 2 Colossenses 2,14. Glória a Deus. Bem, temos aí? 2 Colossenses 2,14. 2 Colossenses 2,14. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto o Benny nos coloca aí. Amém. Então, a Bíblia diz que a lei, ela sempre jogou contra o homem. Porque a lei, ela não tinha a missão. Quando tiver preparado, o Benny pode colocar. Porque a lei... Não. Colossenses, não Tessalonicenses. Colossenses, sim. 2 Colossenses 2,14. 2 Colossenses 2,14. A lei, ela não veio para justificar o homem. Ela não podia. Não veio para aperfeiçoar o homem. Ela não podia. Porque se a lei fosse capaz de aperfeiçoar o homem, então as ofertas que são prescritas na lei, elas não iam se renovar ano após ano. Iam ser oferecidas uma vez e por todas. Porque aquele que ofereceu em 2022 não precisaria oferecer em 2023. Como se não bastasse pelo mesmo pecado. Mas Cristo ofereceu-se de uma vez por todas como propiciação pelos nossos pecados para todo sempre.
para todo sempre. Então, não existe aquele hoje sou santo, hoje sou salvo, amanhã já não sou. Hoje sou salvo, amanhã já não sou. Em Cristo eu sou estabelecido na justiça. Em Cristo eu tenho certeza da vida eterna. Aleluia. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Havendo riscado a cédula, tendo rasgado a lei, aleluia, havendo riscado a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E você todos os dias está a ir, nem sei como é que você consegue encontrar a cruz de Golgota e ir puxar a lei para você. Cristo ateca, ir pregar na cruz, você ir arrancar. Ei, Cristo, você está errado, eu quero essa lei aqui. Eu sou capaz, eu sou He-Man, eu sou Strongman, eu vou cumprir isto aqui. Eu vou cumprir isto aqui. Tiago, o apóstolo Tiago também nos lembra, aquele que cai em um só preceito cai em toda a lei. A própria lei diz isso. Aquele que cai em um só preceito cai em toda a lei. Veja o que diz o versículo novamente. Vamos voltar aí bem para Colossenses. Havendo riscado a cédula que nos era contrária a nós em suas ordenanças. Então, se você cai numa só ordenança, se você cai num só preceito da lei, você caiu em toda a lei. Então, Cristo riscou essa cédula que era baseada nessas ordenanças, o qual era contrária a nós. A lei, ela joga contra ti, aleluia, e atirou do meio de nós. Então, Cristo disse, não, Basílio está a sofrer, não está a conseguir se aperfeiçoar por meio dessa lei e nem vai conseguir. Eu preciso tirá-la do meio dele. Então, porque é justiça, porque se trata de julgamento, não havia como se não cumprir o que a própria lei diz. O que é que diz? O salário do pecado é a morte. Então eu vou morrer eu mesmo para que a justiça seja cumprida. Deus é organizado. Cristo morreu judicialmente para obedecer à obrigação da lei. Então ele cumpre a lei, arrancando, aleluia, ele cumpre, recebe o castigo que você devia receber. É como Basílio comete um crime, mas ele não cometeu, e vai ao tribunal. Comprova-se que Basílio é culpado. O juiz diz, Basílio, você é culpado, é condenado à prisão perpétua. Então depois aparece a Nilza e diz, epa, Basílio é fraco, Basílio é fraco, eu posso cumprir a pena no lugar de Basílio e ele ficar livre. Não há maneira, não há um jeito de eu ir no lugar de Basílio. Basílio ele ir para casa, eu ir à prisão ou ir à morte no lugar dele. Então o juiz, que é um bom juiz, diz, tudo bem, se você acha que é capaz, Basílio, inocente, vai para casa. Você recebe a inocência da Nilza, vai viver lá fora pela inocência da Nilza. Você, Nilza, carregou a culpa de Basílio, vai à cadeia. É o que aconteceu na cruz. Você foi julgado e condenado por seus pecados. Então Cristo disse, não, eu vou receber essa penalidade no meu corpo, para que ele viva livre, sem nenhuma culpa. Então, se eu recebo a penalidade, ele fica livre. Então o justo juiz diz, tudo bem, Jesus, você agora é culpado, vai morrer para ele viver. Aleluia! Evangelho. O nosso programa é o Evangelho. Aleluia. Não, Jesus, ele cumpriu, morreu judicialmente, ele cumpriu a exigência da lei. A exigência da lei era que você morresse por causa das tuas transgressões. O salário do pecado é a morte. Por isso Jesus teve que morrer, pagar esse salário no teu lugar, para que você viva por meio dele. Você está a viver por causa dele, graças a ele. E todo aquele que tenta viver por esforço próprio, caiu da graça. A graça é superior que a lei. Então, todo aquele
aquele que não crê em Jesus, todo aquele que não se estabelece na justiça de Deus, que é Jesus, ainda procura a justiça própria, essa pessoa ainda é condenada. É por isso que em Marcos a Bíblia diz, aquele que crer será salvo, e aquele que não crer será condenado. Aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. Só a vida em Cristo Jesus. E não é sobre palavra, é sobre enraizar-se nessa justiça. E não é para misturar graça com a lei, não. É para você enraizar-se na justiça. E quando você estiver enraizado, estabelecido na justiça, você vai perceber que todas as outras sombras, todas as outras folhas, pouco a pouco, começam a sumir da tua vida. O cedro do Líbano, uma das árvores mais resistentes e que mais vive, durante os seus primeiros anos, aleluia, ela cresce cerca de alguns centímetros só para fora, mas cerca de 1 metro em profundidade. Por fora, pode parecer que você não está a ser transformado, mas eu te garanto que você está sendo transformado. Seja paciente, você verá a manifestação de toda a transformação que está a ser exercida no seu interior. É necessário que você se aprofunde, porque quando a raiz é boa, o fruto também é bom. Então, o teu foco deve estar na raiz e não no fruto. Quando a raiz é boa, o fruto também é bom. Aleluia! Quando a raiz é boa, o fruto também é bom. Glória a Deus! Yes! Aleluia! Alguém grita comigo aí, amém! Obrigado, Jesus! Aleluia! Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? No ministério estabelecido na cruz de Cristo, a graça volta a reinar sobre todos os que nela estão estabelecidos. Veja o que diz João 1,17. Veja o que diz João 1,17. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei, aquela que foi pregada na cruz, foi dada por Moisés. A lei, aquela que foi cumprida por Jesus, foi dada na cruz. Graça e verdade vieram por meio de Cristo. Aleluia! Graça e verdade vieram por meio de Cristo. Eu quero que vocês se lembrem, em Êxodo, quando o povo de Israel estava a sair, estava a fazer aquela caminhada do Egito para a Terra Prometida. Lembre-se, eu quero que vocês se lembrem muito bem. Antes de ser dada a lei, o povo de Israel murmurou ou não? Murmurou, não é? Murmurar é ou não é pecado? É pecado, não é? Mas quando murmuraram antes de ser dada a lei de Moisés, eles foram penalizados? Foram mortos? Não. Moisés abriu a rocha, abriu o mar vermelho, aleluia, aleluia. Mas depois de ser dada a lei, murmuraram ou não? Murmuraram. O que aconteceu com eles? Morreram. Aleluia. O pecado não veio com a lei, não. A lei veio evidenciar o pecado. Eu quero vos devolver mais uma vez, muito rápido, para Gênesis 20, se não estou em erro. Abraão, aleluia, o pai da fé, aleluia. Quando ele se encontra com Abimeleque, está certo? Ele diz que Sara é sua irmã. Ele mentiu, aleluia. Sara poderia ser sua irmã, minha irmã, mas naquele estado, naquele momento, Sara era sua esposa. Mas se você for a ler, no mesmo capítulo, lá mais para baixo, quando Deus fala com Abimeleque, ele diz o quê? Diz, vai falar com Abraão, ele é meu profeta, ele vai orar por ti. E esse é... No mesmo capítulo, onde Abraão mente, Deus lhe chama de profeta. Pastor, está a exaltar a mentira? Não! Pastor, está a exaltar o pecado? Não! E você vai perceber aqui que eu não estou a exaltar nem a mentira, nem o pecado. Aleluia, amém? Porque aquele que crê em Jesus não vive pecando. Aleluia. Mas isso só vai acontecer se você estiver estabelecido na justiça. Aleluia. Todo aquele que faz para merecer, todo aquele que faz para merecer de Deus, aleluia, é legalista. Busca a justiça própria, está morto em seus próprios pecados. Aleluia. Cristo fez para que você receba de graça. Você tem que estar posicionado numa atmosfera de receber. Eu quero receber santidade.
Eu quero receber libertação, receber prosperidade. Você tem que estar posicionado para receber por meio da cruz de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Posicionado para receber por meio da cruz de Cristo. Antes de ser dada a lei, Israel murmurou, mas não morreram. Depois de ser dada a lei, murmuraram, morreram. Aleluia. Amém. Porque o salário do pecado é a morte. Amém. Amém. Aleluia. A aliança que a cruz nos devolve é a aliança de Deus com Abraão, que é incondicional. Aleluia. Que é incondicional. A lei nada mais faz senão nos fazer conhecer o pecado e o nosso estado desgraçado. Veja Romanos 3:20. Romanos 3:20. Romanos 3:20, temos bem pronto? Romanos 3:20. Aleluia. Aleluia. Glory be to God. Romanos 3:20. Temos? A lei, tudo que ela faz é ilustrar, é nos mostrar o nosso estado desgraçado só. Sem ela ser capaz de mudar esse estado em que nós nos encontramos. Muito pelo contrário, ela dá força, muito pelo contrário. Ela acha força. Aleluia. A lei dá força ao pecado. O combustível do pecado é a lei. Há um exemplo que eu gosto muito, e eu vou dar aqui. Eu quando era, volta bem, depois voltamos para o versículo. Eu quando era um pouco mais novo, né? Ainda sou novo, graças a Deus. Eu tenho a graça da juventude. Thank you, Jesus, obrigado. Quanto mais os meus anos vão aumentando, mais eu fico jovem, mais eu fico saudável. Uau, glória a Deus. Enquanto outros envelhecem, eu rejuvenesço. Uau, é graça. Amém? Então, quando eu era mais jovem, quando ia à escola primária, Bagamoio, na Matola, havia uma casa na rua da escola, em que nós passávamos lá com alguns amigos da escola, com alguns colegas da escola. Era raro aquilo, havia uma placa naquela casa, tinha uma imagem de um cão assustador, um cão bem assustador. Então estava ali escrito Beware of Dog, com a pela índia, cuidado com o cão. Nós quando passávamos por aquela casa nos primeiros dias, quando vimos aquela placa, nossa intenção, ao invés de nos afastarmos da casa, porque já tinha ali um alerta, nós tentávamos galgar o muro ou espreitar para ver se o cão que está ali desenhado é o que está ali dentro. É o que a lei faz. Quando ela diz não cobiçarás, ela ativa a cobiça em ti. Quando ela diz não adulterarás, ela ativa o adultério em ti. Aleluia. Bem, vamos ao versículo. Vamos ao versículo bem. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante... Eu quero que você ouça muito bem aqui. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ben pode votar. Então, significa que a consciência do pecado é prejudicial para nós. Você ter... Hoje em dia, você encontra pregar... Eu já vi isso. Não, pastor, é preciso pregar muito sobre o pecado para o povo. O povo precisa saber que ele... Você não está lhes ajudar, não. Você está lhes condenar. É preciso que você pregue muito sobre justiça, para que eles estejam enraizados na justiça. Então, quando eles aprofundarem-se, enraizarem-se na justiça, então o pecado não terá mais poder sobre eles. Ah, pastor, está a mentir. Aleluia, glória a Deus. Bem, temos aí 1 Coríntios 15, 56. 1 Coríntios 15, 56. Muito contrário do que se pensa e se ensina, a lei é que é a força do pecado. Vamos lá aí. 1 Coríntios 15, 56. Portanto, Coríntios. 1 Coríntios 15, 56. 1 Coríntios 15, 56. Obrigado, Ben. Ora, o arguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. O arguilhão da morte é o pecado, está claro. Falamos disso lá atrás. Aleluia. Amém. E a força do pecado é a lei. Aleluia. A lei, ela fortalece o pecado.
A lei, ela dá força ao pecado. É por isso que todo aquele que se coloca debaixo da lei está sempre na rota do pecado. E é fraco para o pecado. Ao contrário daquele que está debaixo da graça. Porque aquele que está debaixo da graça está morto para o pecado. O pecado não pode nada. Porque ele não se estabelece na sua própria justiça e força. Mas depende de Cristo. Então o pecado não tem como alcançar a Cristo. O pecado não tem como alcançar a Cristo. Cristo venceu. Aleluia. Romanos 6,14. Estamos aí bem? Romanos 6,14. Romanos 6,14. Romanos 6,14 e depois me prepara Romanos 6,1. Mas vamos começar pelo 14. Romanos 6,14 e depois me prepara Romanos 6,1. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia! Todo aquele que está... O pecado tem domínio sobre aquele que está debaixo da lei. Por quê? Vamos voltar para o versículo anterior, Ben. Por quê? Por quê? Portanto, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Oh, Ben, vamos voltar para o 1 Coríntios 15, 56. Só para que as pessoas lá em casa entendam isso. Aleluia. Vamos voltar. Porque o pecado... Não, Ben. 1 Coríntios 15, o versículo anterior, 15, 56. 1 Coríntios 15, 56. Para explicarmos esse versículo aqui que vimos agora, Ben. Pastor Ben. Obrigado, Pastor Ben. Ora, o arguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Então, todo aquele que está debaixo da lei, o pecado tem força, tem domínio sobre ele. Vamos agora para Romanos 6, 14. Romanos 6, 14. Pastor Ben. Aleluia. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado, ele tem domínio sobre todo aquele que se coloca debaixo da lei. Porque a força do pecado é a lei. O combustível do pecado é a lei. Aleluia. O combustível do pecado é a lei. Glória a Deus. E aquele que está debaixo da graça está sem lei. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos lá. Romanos 6, 1. Romanos 6, 1, o que é que diz, Ben? Já estamos sem tempo, né? Daqui a pouco vais falar aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Esse é o outro problema aqui. Quando nós pregamos a graça, dizem, então temos que pecar para então a graça superabundar. Significa que quanto mais pecarmos, mais estamos perto de Deus. É só continuar a ler a Bíblia, amado irmão. Romanos 6, 2. Explica isso. Romanos 6, 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Você vai me perdoar pelo exemplo que vou dar, mas a pessoa que faleceu está ainda neste mundo? Não! Já não está aqui, porque está morto. Então, se você morreu para o pecado, não pode continuar a viver no pecado. Aleluia! A resposta para o versículo 1, que muitos usam contra o Evangelho da Graça, está no versículo 2. Era só na mesma Bíblia onde lemos o versículo 1, lermos o versículo 2. Ponto final. Aleluia! E para ficar mais claro, Romanos 6,14, bem. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei e nem estão debaixo da graça. Então é preciso que você se estabeleça na justiça. A graça é a verdade. Não, quanto mais você se estabelecer na justiça, você entender de uma vez por todas que Cristo pagou o preço judicialmente. Você precisa entender que a lei ela é judicial. Judicialmente, Cristo morreu judicialmente para cumprir os requisitos da lei. Não é porque você e eu somos inocentes, não. Nós fomos julgados e achados culpados. Então Cristo, ele disse ao juiz, juiz, Nilce é fraquinha. A penalidade dela eu assumo. Então, como eu sou livre e inocente, ela pode levar a minha inocência, eu vou levar a culpa dela. Eu vou sofrer no lugar dela e ela vive livre e em paz. É por isso que Isaías 53 diz, o castigo que nos traz paz, Cristo sofreu. Não disse foi anulado, não. O castigo não foi anulado. Cristo sofreu. O que você e eu devíamos sofrer, Cristo sofreu para nós não sofrermos. Então por que você está a ir à cruz dizer, Cristo,
Ei, nada, está errado. Essa lei eu quero cumprir, eu pessoalmente. Eu sou tipo Israel lá no Sinai. Eu posso, Deus. É só deletela tudo que você quer, eu vou fazer. Sou forte, eu. Aleluia. É forte, né? Glória a Deus. Aleluia. Cristo vive. Amém. Ele ressuscitou. Glória a Deus. E se não basta para ti que ele ressuscitou, ele não morreu mais. Ascendeu, está sentado à direita do Pai agora, com toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Santifica Cristo como sua justiça. Santifica Ele como teu Deus. Santifica Cristo como sua justiça. Viva de graça, receba de graça aquilo que Ele pagou o preço para que você possa receber. Bem, olha, que Deus te abençoe profundamente. Eu oro em Cristo Jesus para que você seja tremendamente abençoado. Aleluia. Eu quero mais uma vez recapitular sobre este evento do profeta Wise Man in Roga. Bem, podemos colocar aí na tela essa conferência de pastores e líderes que vai acontecer no hotel, num dos hotéis aqui na cidade de Maputo. Beni, peço que veja aí. Exatamente, Conferência Internacional de Líderes que vai acontecer no dia 9 de setembro num dos hotéis aqui na cidade de Maputo. Tem aí contatos para que você possa se registrar. 82698 2482 82, eu acho que você consegue ver muito melhor aí na sua tela. Então essa é a Conferência Internacional de Líderes que vai acontecer, essa conferência com o Prophet Wise Man in Roga. Aleluia. Mas também temos esse evento que vai acontecer já daqui a 2 sábados, 19 de agosto. Ben, temos aí? Temos aí? Não, Ben, não. Eu mandei, Ben, 19 de agosto. Ben, fala comigo. O evento dia 19 de agosto. Sim. Te dar 3 segundos. Enquanto isso, você pode enviar o seu testemunho para nós. Pode enviar o seu pedido de oração para nós. Amém. Eu quero ler aqui algumas mensagens que recebi. A paz do Senhor, pastor. Deus mandou te dizer 2 mensagens. Ok, tudo bem. Vamos para outra. Boa noite, estou a assistir aqui o programa. Manda um forte abraço. Ok, tudo bem. Glória a Deus. Outras mensagens aqui, vou reagir. Aleluia. Ben, já temos aí? Amém? Enquanto o Ben prepara... Oh, Rinda, podemos passar... Não, a outra, depois terminamos com essa. Peço a outra. Ok. No dia 19 de agosto, teremos aí o Celebrando um Tuanano. É um evento gospel. Vai acontecer no Teatro Avenida. E vai ser transmitido em direto aqui na Mega TV. Creio que ao longo da próxima semana, alguns dos cantores que vão participar deste evento vão desfilar aqui nos programas da Mega TV. Em especial na sexta-feira da outra semana vão estar aqui, haverá festa aqui no programa O Evangelho. Dia 19 de agosto, a partir das 16 horas, no Teatro Avenida, é um show gospel que estarão lá vários artistas. Então, você é convidado. E, por último, este grande evento que vai acontecer a partir do dia 28 de agosto a 1 de setembro em Malawi. Church Ablaze Homecoming Conference 2023, que junta toda a Igreja Palavra Viva Internacional, ou World Alive Ministries, em Malawi, Blantyre. Vai acontecer com o pastor Zaki Kawalala e vários outros pastores que estarão lá nesta grande conferência. É uma conferência
de todos os filhos do Ministério Palavra Viva Internacional. Então estaremos lá em Malawi e também você poderá acompanhar na página da World Alive, na página do pastor Zac Kawalala no Facebook. A partir de setembro, essa grande festa com muito ensino, com muita palavra poderosa que vai transformar a sua vida. Estabeleça-se na justiça, estabeleça-se na justiça, estabeleça-se na justiça e todas as coisas ficarão bem. Não deixa de apoiar esse programa, não deixa de apoiar esse programa, de enviar a sua oferta para nós e ajudar no crescimento deste programa para que possamos trazer mais palavra viva e palavra que vai transformar a tua vida. Apoie esse programa, contribua para este programa, para que tenhamos um cenário melhor. Quero um piano aqui, para termos música, louvores ao vivo. Deus lhe abençoe. Você que se encontra enfermo, seja curado em nome de Jesus Cristo. Você que se encontra em confusão, que a paz de Cristo possa te alcançar. Você vai vencer. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Nos vemos na quarta-feira com o pastor Albino Manguene. Até lá e Deus lhe abençoe. Shalom.